Levítico 22, a partir do versículo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que na casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou de gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados ou moídos, ou arrancados ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja vaca, ou seja ovelha, não imolarás a ela seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Deus abençoe mais uma vez essa palavra e aplique o nosso coração. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Com a Bíblia aberta nesse texto mesmo, não precisa fechar. Vamos pedir para que Deus fale mais uma vez ao nosso coração. Senhor, somos tão gratos pela revelação da sua palavra. E afirmamos que essa palavra é para nós a palavra do Senhor, a verdade final para as nossas vidas, a autoridade maior sobre nós. Afirmamos, ó Deus, que o Senhor, de fato, fala conosco através dessa palavra. E, portanto, ó Deus, que seja esse o desejo dos nossos corações esta noite, de todos nós. Que o nosso coração se abra, nossa mente se abra, e recebamos a instrução do Senhor com alegria. E ela produza em nós o cumprimento dos teus propósitos, produza em nós a verdadeira alegria, o consolo, a esperança. Nós te pedimos isso, ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, mais uma vez nós estamos diante de um texto
que reflete claramente o objetivo do livro de Levítico. Nós já falamos aqui tantas vezes para os irmãos que esse livro tem claramente um objetivo. Na verdade, nós estamos frisando dois objetivos que podem ser englobados num só. O primeiro deles, o livro de Levítico, tem o propósito de revelar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os sacrifícios apontam de alguma maneira para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você lê o livro de Levítico e você lê também a carta aos Hebreus e todo o Novo Testamento, você vai perceber claramente que tudo aquilo que foi aqui profetizado acerca de Jesus cumpre-se no Novo Testamento. Tem um exemplo clássico, que é quando João Batista anuncia a vinda de Jesus. Vocês lembram como que João Batista anunciava a vinda de Jesus? Qual é a pregação de João Batista? Ele apontava para Jesus e dizia o quê? Eis o Cordeiro que tira pecado do mundo. Arrependei-vos e creiam. Arrependam-se e creiam. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista, mais uma vez, compara Jesus ao Cordeiro, ele está fazendo uma ligação com todo o Velho Testamento, com os sacrifícios oferecidos no Velho Testamento. Toda a instituição de sacrifícios apontava para Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado definitivamente. Mas Levítico tem um segundo propósito também. Me ajudem aí a lembrar. O primeiro é apontar para Jesus. E o segundo? Santificai-vos. O propósito do livro de Levítico também é levar o povo a uma vida de santificação. E você vai perceber que esse livro, há uma expressão que se repete nesse livro, que está aí também no versículo 32, eu sou o Senhor que vos santifico. Não profanareis o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Estou no versículo 32. Mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Essa é uma expressão que se repete. Dentro deste objetivo de apontar para Jesus e de levar o povo à santificação, é que mais uma vez nós lemos o capítulo 22. O propósito do capítulo 22 não é diferente. O que Deus está aqui dizendo? O que Deus está revelando? Disse mais o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou estrangeiro em Israel for apresentar a sua oferta, e aqui Deus divide claramente em dois tipos de oferta básico. Aquela oferta que você vai oferecer em cumprimento de um voto, ou a oferta que você vai fazer voluntária. Aquela oferta que é obrigação, e aquela oferta que você vai dar espontaneamente, voluntariamente. Quando o israelita for apresentar essa oferta, para que essa oferta seja aceita, o que ele deveria observar? O que ele deveria observar? Que o que fosse apresentado não tivesse nenhum defeito.
que aquilo que fosse ofertado, seja por dever, seja por livre e espontânea vontade, por um ato voluntário, precisaria ter uma característica: não podia ter defeito. E desta forma, o israelita está santificando-se e está sendo levado a uma vida de santificação. Então, o propósito deste texto não é diferente do objetivo geral do livro: mais instruções sobre santificação. Esse é o propósito de Deus para a vida do seu povo. Nós não podemos deixar de fazer uma ligação desse livro com toda a Bíblia. O livro de Levítico não é isolado da Bíblia. Desde o início, o propósito de Deus para os seus filhos foi esse: que eles vivessem uma vida santa. Abra sua Bíblia comigo para você confirmar isso, por exemplo, em Efésios. Esse é um dos textos em que você encontra aqui bem sintetizado o propósito de Deus para nós como seus filhos. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou pedir você para ler comigo. Efésios 1, 3 e 4. Amém? Leiamos juntos, bem forte. Bendito assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos... Amém? Assim como ele escolheu você, me escolheu, quando foi essa escolha? Quando você nasceu? Deus escolheu você, Zaire, quando você nasceu? Antes da fundação do mundo. Quando não havia nada, Daniel, você já estava no coração de Deus. Quando não havia nada, absolutamente nada, Pai, Filho e Espírito Santo, já tinha cada um de nós no coração de Deus. E Deus falou assim: eu vou escolher você, vou fazer você para que você seja santo. Olha que coisa maravilhosa. Gente, não é o nosso assunto, mas vale dizer, nós cristãos, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes, porque o entendimento dessa verdade aqui muda tudo. Tem espaço na vida de alguém para ficar reclamando da vida, para ficar dizendo assim: Deus se esqueceu de mim, eu não fui privilegiado. Tem espaço para você se sentir inferior. Essa é a expressão que eu queria. Tem espaço na vida do cristão para se sentir inferior. Tem espaço para alguém dizer o seguinte: minha mãe nem me queria que eu nascesse, eu fui um acidente. Tem gente que fica a vida inteira remoendo isso. Mamãe nem me queria, nem meu pai. Eu sou revoltado por isso, eu não fui o filho desejado. Eu já vi gente me falar isso. Ora, pode até que seus pais não planejaram, mas mais importante do que isso, Deus te planejou e fez você vir a esse mundo e deu a você um propósito. Por que as pessoas no nosso dia, gente, estão fazendo loucuras? Todos os dias a gente fica surpreso, achando que o homem já chegou no limite, e a gente fica surpreso com as loucuras que o homem faz. A vida do homem não tem sentido.
Tem gente que não tem sentido para existir. Quem não tem sentido, razão para viver, ele faz loucuras com a vida. A vida dele é uma vida infeliz. Porque ele acha, a princípio, que a vida dele é para ficar rico. Aí ele se dedica ao trabalho, conquista bens materiais. Depois que ele conquista os bens materiais, ele continua insatisfeito. Aí ele fala assim, não, é pouco, eu vou conquistar mais, porque eu estou insatisfeito. Aí ele conquista mais, fala, é pouco, não tem fim a vida de quem não tem sentido. Por isso eu digo que nós cristãos temos a obrigação de ser diferentes, porque Deus já falou assim, meu filho, você não é um acidente, eu planejei você, e eu coloquei você nesse mundo para que você seja santo. Você viva para mim. Olha aí. Para que toda a sua vida, todos os seus atos, seu trabalho, seu casamento, seus filhos, seus sonhos, seus projetos, tudo glorifique a mim. É para isso que eu existo. A gente complica, não é, irmãos? Não é verdade? A gente não complica? O ser humano não gosta de complicar, a vida é simples. Ele não aceita. Por não aceitar o propósito de Deus, é que a gente fica perdido nessa vida. Faz loucuras, infeliz. Infelicidade é isso. É você viver fora dos propósitos de Deus. Isso é infelicidade. Os casamentos hoje estão acabando porque os noivos ou os cônjuges não entenderam que o casamento existe para a glória de Deus. Não é para a felicidade primeira, é para a glória de Deus. Por isso que os casamentos acabam rápido. Por que você se casou? Não, eu me casei para me fazer ela feliz. Primeiro que isso é uma grande mentira. A gente não casa para fazer ninguém feliz, né? A gente casa para ser feliz, não é verdade? Amém ou não? Estou falando verdade? Isso é um romantismo bobo. Eu quero é ser feliz. Então ela me faz feliz, eu vou casar com ela. Isso também é uma bobagem. A Bíblia diz que nós vivemos e fazemos qualquer coisa para a glória de Deus. E quem vive para a glória de Deus é feliz. Ah, mas pastor, mas eu quero se casar e quero ser feliz. Então viva para a glória de Deus no seu casamento. Aí você vai ser feliz. Tranquilo aí ou não? Eu fiz uma digressão, porque esse assunto, eu fico emocionado demais com esse assunto. Quando a gente desenvolve esse assunto, a gente percebe, irmãos, que tem muito erro. Às vezes a gente erra, o homem erra, por desconhecer essa verdade básica. Você não existe por acaso. Deus te fez com carinho, com capricho. Deus planejou esses cabelos brancos aí, viu, Rosete? Deus planejou você com esse bigode, né? Baixo, alto, gordo, magro. Isso é o de menos. Ele planejou a gente para ser santo. Então, por isso, o livro de Levítico torna-se um dos livros mais importantes da Bíblia. E eu vou dizer para vocês, esse capítulo de hoje é um capítulo que ele é maravilhoso. Por quê? Porque, primeiro, esse capítulo, ele destaca para nós, o capítulo anterior e esse, juntos, nos ensina o que é ser santo. Pastor, quando a Bíblia diz que eu fui feito para ser santo, o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que agora eu tenho que ter asinhas e voar? Que as pessoas têm ideia de santo assim, né? Um cara meio fora de órbita, né? Que não chora, que não ri, que não fica bravo. Tem gente que acha que ser santo é isso. E quanto mais perto morar da igreja, mais santo. Se ele puder morar dentro da igreja, melhor. Se ele puder participar de todas as reuniões, aí então o cara é top. O que a Bíblia ensina sobre santo? Primeiro, na raiz do vocábulo santo, está o sentido de dedicação para um uso exclusivo. Nós fomos separados e Deus nos dedicou, ou nós somos ou devemos dedicar a nossa vida para um uso exclusivo. Separados para um uso exclusivo.
Então, se alguém perguntar para você, meu irmão, você é santo? Você falou, sou? Pode falar. Depois você vai ter que se explicar. Mas você pode garantir biblicamente que você é santo. Por quê? Porque você não faz nada errado? Não. É porque um dia eu recebi a Cristo como meu Salvador. E a Bíblia diz que a obra de Deus, de Cristo em mim, foi me tirar das mãos, ou do império das trevas, das mãos de Satanás, das mãos do diabo. Ele me tirou do domínio e me trouxe para o domínio do reino de Deus. E quando ele fez esse transporte, ele me tornou filho dele, em Cristo. E esse ato dele me tirar do império, me trazer para o reino dele, esse transporte, é o ato que Deus fez de separar você para um uso exclusivo. Então, a santidade nossa, ela tem no seu primeiro aspecto, que a gente chama de posicional. Você, quando recebeu a Cristo, Deus mudou você de posição. Você estava numa posição. E Deus, então, na conversão, espiritualmente, Ele tirou você daquela posição e trouxe para outra posição. Colossenses fala sobre isso, que Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos santos porque nós estamos hoje separados. Aí a gente usa a expressão separados do mundo. Aí toma cuidado com essa ideia de separados do mundo. Porque mundo significa toda espécie de rejeição a Deus. Não é mundo coisa, não é mundo natureza, não é mundo água, não é mundo ar, não é mundo sol. Não, nós vivemos nesse mundo. Mas Ele nos separou da influência ou do domínio de Satanás, do império das trevas, e nos trouxe para o domínio dele. Então nós fomos santos. A partir desse momento que mudamos de posição, nós temos agora a missão, o dever, a natureza para agradar a Deus em todas as coisas e para servir a Deus em todas as coisas. Isso também chama-se santificação. Perceba que eu estou falando para você de santificação em vários aspectos. O primeiro é a santificação da posição. Eu mudei de posição. Eu agora estou em Cristo. Mas tem um outro aspecto da santificação, que é, uma vez que você está em Cristo, você agora vai viver para a glória de Cristo. Vai servir a Cristo com tudo que você tem, com tudo que você é. E a Bíblia diz que, nesse aspecto, a santificação é um processo, é um desenvolvimento. À medida que você vai vivendo, você vai agradando a Deus, você vai conhecendo a palavra, vai vivendo para agradar a Deus. E o Espírito de Deus, nesse processo, age na sua vida, formando em você a imagem de Jesus. Então, a santificação, processo, ela envolve boas obras, envolve leitura da palavra, oração, comunhão, evangelização, que a gente pode englobar tudo isso como boas obras. E através dessas obras, o Espírito de Deus age na minha vida, na sua vida, e forma em mim e você a imagem de Cristo. Então, à medida que você vai vivendo com Cristo, você vai crescendo no processo de santificação. Mas chega um dia que esse processo termina, que é quando ou você morre, ou é quando Jesus volta e busca a sua igreja. Se Jesus voltar antes de nós morrermos, a nossa santificação se completará com a volta de Jesus. Se nós morrermos,
nós então estaremos na presença de Deus, aguardando a restauração final, onde se completará a nossa santificação. Então perceba que a santificação tem esses três aspectos: posicional, o aspecto de processo, eu estou crescendo em santificação e eu estou objetivando a conclusão dessa santificação. Que é quando Jesus vai me receber na glória. E eu me tornarei completamente santo. Aí sim, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, completamente puro e santo, para estar na presença de Deus. Quando nós entendemos isso, as coisas ficam mais fáceis para nós na nossa vida. Porque uma vez que você está em Cristo, tudo que vem depois é o quê? Santificação. Eu já estou em Cristo. Então agora, o resto da minha vida é um processo de santificação. Segundo lugar, essa santificação, processo agora, o texto destaca duas coisas no processo: integridade e obediência à palavra. O texto destaca essas duas coisas. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Estou no ponto 2. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor. E dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então, nesse capítulo, Deus está revelando ao povo aqui que essa santificação envolve duas coisas básicas: integridade e obediência à palavra de Deus. De acordo com o texto, obedecer a palavra, obedecer os mandamentos e satisfazer os requisitos de Deus vai honrá-lo, vai glorificá-lo. Veja o que o texto diz: não façam nada que profane meu santo nome, que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Então, quando o povo de Israel manifestava obediência à palavra de Deus e satisfazia os requisitos que Deus pedia, o povo estava confessando a santidade de Deus, o povo estava honrando a Deus, glorificando ao Deus que havia tirado eles do Egito. O que especificamente Deus está pedindo do povo aqui? Qual era a área de obediência aqui? Olhe para o texto. O animal deve ser sem defeito. Ou o sacrifício que você vai me oferecer, meu filho, tem que ser sem defeito. Essa palavra defeito é a mesma usada no capítulo 21, onde se fala dos sacerdotes. Um sacrifício defeituoso seria um insulto a Deus. E não representaria Cristo, que é o nosso sacrifício moralmente perfeito. Por que então, basicamente, Deus está pedindo que o sacrifício fosse perfeito? Primeiro, porque ele deveria lembrar a pessoa de Jesus como Salvador perfeito. O profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando.
Eu coloquei outra versão em seguida para você acompanhar aí o texto de Malaquias. A primeira versão é na linguagem de hoje e a segunda versão na atualizada. Maldito aquele que agir astutamente, quando há na sua grei um animal macho, sem defeito, e ele fizer um voto e sacrificar a Deus um que é ruim. Portanto, quem tinha um rebanho, obviamente não possuía apenas um animal, ele tinha um rebanho. Então ele deveria fazer uma escolha dentre o seu rebanho. Se ele escolhesse do seu rebanho um animal defeituoso, ele mostraria que ele estava desprezando a ordenança de Deus, o que foi estabelecido por Deus. Porque se um homem tinha um rebanho, ele certamente podia achar dentre o rebanho um sem defeito. Portanto, foi com bons motivos que Deus amaldiçoou aquele que agia astutamente, que tinha um animal macho apropriado, mas que levava, talvez arrastando, um animal cego, aleijado ou doente ao sacerdote para o sacrifício. Qual foi a palavra de Malaquias? Maldito, ou mentiroso, ou astuto. Veja que a palavra de Malaquias é uma palavra pesada. Deus, então, está aqui amaldiçoando aquele que agia com esse tipo de astúcia. Malaquias continua dizendo no capítulo 1, versículo 8, por quê? Quando vocês trazem um animal cego para sacrifício, por que quando trazeis animal cego para o sacrifício não faz mal? E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos entenderam esse texto aí? Amém? O que Deus está dizendo aí? O que Deus está dizendo aí? É só inverter. É só inverter o que você disse, de acordo com o texto. Pode falar de novo, Cássio. O que você entendeu desse texto? É que o profeta coloca, né, que para Deus, o pessoal acha que não faz mal oferecer um animal com defeito. Mas ele questiona, bom, você faria isso para o seu rei, na presença do seu príncipe aqui na terra? Você apresentaria um com defeito para ele? O que ele ia achar disso? Exatamente. Os irmãos entenderam o argumento do profeta? Não é um argumento lógico? Espera aí, quando você vai oferecer um presente para o príncipe, para o governador, você não pega não o melhor? Por que para Deus você vai escolher o pior? Veja que Malaquias está com essa preocupação de instruir o povo quanto a isso. Os que agiam com sensatez sabiam que teriam se dado mal se tivesse dado um presente ao seu governador, esse tipo de presente ao seu governador. Provavelmente o governador tinha mandado matar ele, sentido ofendido. Na realidade, porém, estavam tratando, não é com o governador, é com Deus soberano, universal, que é muitíssimo superior a qualquer governador humano. Malaquias 1,14 declara isso do seguinte modo: eu sou um grande rei, disse o Deus dos exércitos, e meu nome inspirará temor entre as nações. Quando o israelita, então, separava o melhor do seu rebanho, os estrangeiros olhavam e diziam assim: que Deus maravilhoso é esse, que Deus grande.
Então, a ação do povo era um bom testemunho para os de fora. Os de fora respeitavam a Deus, admiravam a Deus, por causa do modo com que os israelitas serviam a Deus. Amém? A santidade se manifestava também na integridade. Qual que é a ideia? A palavra integridade, às vezes, é usada de modo errado, porque quando se fala em integridade, às vezes, principalmente aí a gente vê muita declaração na política, dizendo que integridade é honestidade. No sentido bíblico, integridade é maior que honestidade. Honestidade é parte da integridade. O que significa integridade? Plenitude moral, santidade plena. Não é só ser honesto, é ser amoroso. Enfim, todas as virtudes, isso é íntegro. É alguém que não se dá por medidas, é alguém que se consagra e que se santifica plenamente. Isso é o homem íntegro. Inteireza, integridade. Vamos para frente. Então, a santidade, ou a santificação, essencialmente, significa estar separado para o uso exclusivo de Deus. E essa santidade, ela vai se manifestar, vai se desenvolver, vai crescer na minha integridade e na minha obediência à palavra. Terceiro ponto. Santidade, a qualidade e a motivação do serviço. Bom, agora vem outro aspecto da santidade aqui, no versículo 20 e 22. 20 a 22. Uma norma fundamental a respeito de qualquer animal que fosse oferecido em sacrifício a Deus era ser sadio em todos os sentidos. Essa era a norma. Não podia ser cego, não podia estar ferido, não podia ser deformado, doente, não podia ter sido castrado. Os frutos ou cereais que os israelitas ofereciam a Deus tinham que ser as primícias de suas colheitas. Ou seja, Deus não aceitava ofertas de segunda categoria. Um importante requisito referente a sacrifícios de animais que prefigurava o sacrifício de Jesus, que seria sem nenhuma mancha, e que para redimir a humanidade Deus ofereceria em sacrifício o que houvesse de melhor e de mais precioso aos seus olhos. Deus ofereceu por mim, por você e por nós o que de mais precioso Ele tinha aos seus olhos. Será que uma pessoa realmente grata a Deus por toda a sua bondade não teria prazer em oferecer o melhor? Então agora nós estamos pensando aqui, meus irmãos, não é simplesmente você ir lá no rebanho e pegar o melhor. Nós estamos pensando o espírito com que você faz isso. Entendeu? Vamos trazer isso para os nossos dias. Não tem nem um envelope de dízimo aqui. Me levanto para dar o dízimo. Não falta um, mas eu vou para o gasofilácio com a cara amarrada. Está cheio, dona Céu? Vou para cá, vou para o gasofilácio assim, ó. A cara feia. Negócio pesado. Foi pesado chegar aqui. E eu vou embora e sento e começo a fazer as contas. Senhor do céu, é pesado essa obediência. Aí se alguém perguntar a você assim, se você é dizimista, você fala, não, eu sou. Você cumpriu uma parte. Obrigado. Faltou o quê?
o espírito, o coração. Deus agora não está preocupado, não é só com o serviço, Vilma. É com o espírito, com a alegria que eu faço. A santificação não é só fazer as coisas para Deus. Deus está muito mais preocupado no modo que eu faço. Por que eu devo fazer o melhor e qual a base da minha alegria em oferecer o melhor? Porque Deus deu o melhor para mim. Deus deu tudo. Ora, essa é a resposta mais lógica que eu posso dar a esse Deus. Se Ele deu o Filho dele, que é o de mais precioso, eu não vou pegar o que melhor eu tenho? Os irmãos estão me entendendo? A santificação, gente, hoje nos nossos dias, ela está sendo muito deturpada. Esse é um problema dos nossos dias também, deturpada. Porque tem muita gente que confunde santificação com atos religiosos. Cumprimento de ritual. Tem muita gente assim. Decorou o ritual, faz o ritual certinho, cumpre a regra. Então eu estou agradando a Deus. Opa! Quando você lê o livro do profeta Isaías, você fica chocado. Capítulo 1 e 2 de Isaías. Isaías pega pesado com o povo. E uma das coisas que Isaías fala é o seguinte: do que serve a multidão do sacrifício de vocês? Do que serve vocês estarem reunidos e me adorando? Porque os cânticos de vocês doem o meu ouvido. Deus falando. Espera aí, mas eles estavam reunidos, eles não estavam na igreja, eles estavam cantando. Eles estavam cumprindo a regra. Mas o coração deles, de fato, não estava naquilo que cantavam. O coração não tinha sentido para eles aquelas coisas que cantavam. Era uma coisa mecânica. Nós precisamos nos preocupar com isso, queridos, porque a gente presta culto demais. Quando eu estou falando culto demais, eu estou falando assim, a gente vai muito à igreja. Se você for pensar bem, a gente vai muito à igreja. Existem dois tipos a gente precisa pensar em dois tipos de culto. O culto público, que é esse que nós fazemos juntos, que tem hora para começar e terminar. E tem o culto da vida. Paulo diz que qualquer coisa que você fizer, seja comer ou beber, tudo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. É culto a Deus. Então tem o culto da vida e tem o culto público. O culto público, ele precisa ser o reflexo do culto da vida. Então, a verdade, nós tínhamos que nos reunir, viu, Julinho, e dizer assim, nós vamos continuar o culto. Você prestava o culto individual, agora nós estamos juntos e vamos prestá-lo em conjunto, mas nós vamos continuar. Nós não vamos começar o culto agora. Porque o culto é a vida nossa, precisa ser uma vida para a glória de Deus. E quando eu estou reunido com os irmãos, é um momento. E esse momento, eu vou me unir a você, vou estar junto com você, vou receber a instrução junto com você. Isso é muito importante, mas eu preciso estar com o coração nisso, de fato. Porque senão Deus não aceita o nosso culto. Você viu aí a palavra no versículo 29? Quando oferecer de sacrifício de louvor ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. Então, queridos, destaca-se aqui a qualidade e a motivação do serviço. O melhor para Deus. O melhor do meu tempo. O melhor da minha inteligência, o melhor da minha capacidade.
nos mínimos detalhes, o melhor para Deus. Lembrando que não basta você cumprir a regra, você tem que fazer com alegria. Está entendendo, irmãos? O que você vai fazer para Deus, se estiver fazendo para Deus, o melhor. Faça com alegria. Oferecer sacrifícios que Deus aprova. Não é qualquer sacrifício. Não é de qualquer jeito. Eu preciso estar atento ao que a palavra de Deus diz, porque eu preciso me preocupar em oferecer do jeito que Deus gosta. Caso ofereçais a Deus um sacrifício de participação comum, deveis sacrificá-lo para ganhar a aprovação para vós. No capítulo que estudamos, nós lemos: quando oferecerdes sacrifício de louvor, falo-eis para que sejais aceitos. Qual é o modo que modo devemos fazer para ser aceito? Do modo que Deus quer. Quando os israelitas ofereciam sacrifícios animais adequados no altar de Deus, a fumaça que subia era como cheiro repousante para o Deus verdadeiro. Essas expressões de amor do seu povo acalmavam e reanimavam a Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 21, usa essa expressão: e o Senhor aspirou suave cheiro. Irmãos, estão entendendo isso aí? Coisa maravilhosa. A palavra de Deus, para nos ensinar sobre esse serviço que agrada a Deus, ela diz que quando eu faço um serviço que agrada a Deus, é como se eu estivesse oferecendo um sacrifício, aquele sacrifício sendo queimado, e o cheiro daquele sacrifício subindo a Deus como um perfume no qual Deus tem prazer. O cheiro agrada a Deus. Então, o escritor de Gênesis, Moisés e de Levítico, ele usa essa expressão para nos ensinar sobre esse deleite que Deus tem na minha vida, nas minhas ações e nas suas ações. Muitas vezes Deus estava irado, indignado com o povo. Então, os profetas instruíam os filhos de Deus, os israelitas, para o sacrifício, e aquele sacrifício aplacava a ira de Deus. Então é isso que o texto está dizendo para nós aqui, queridos. Esse é um princípio que se aplica aos nossos dias. Que sacrifício que Deus aceita? Já que nós não vamos trazer hoje o carneiro, não vamos trazer mais, né? Tem alguém que tem rebanho aqui, que vai separar um rebanho? Porque a pergunta aqui é essa: pastor, como é que eu vou cumprir isso aqui hoje? Eu não tenho rebanho, só o Guilherme que tem aqui rebanho, né, Guilherme? E esse mesmo não é de ovelha, né? Vai separar um porquinho lá do melhor que tem, do gado. Mas a Bíblia não aceita nem o porco, como é que vai fazer? Então o Guilherme está igual a gente também. Qual que é? O que a palavra está me ensinando aqui? Pois não, Carlos? Vamos lá. Aquele salmo que diz coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Entra também nessa situação que ele chega a Deus como um cheiro suave? Perfeitamente. A base de tudo. A base de tudo. O que significa o coração quebrantado e contrito? É aquele homem que entendeu que depende de Deus para tudo e que sem Deus ele está completamente perdido. Então o coração dele se quebranta porque ele percebe o seu pecado e percebe ao mesmo tempo a santidade de Deus e a sua incapacidade de fazer alguma coisa que Deus goste. Aí então ele se quebranta e pede a Deus perdão.
E a Bíblia diz que Deus contempla esse quebrantamento e por meio de Jesus, que foi o sacrifício oferecido por nós, Ele aceita o meu louvor e o seu louvor. Então, o coração quebrantado e contrito, ele é oferecido diante de Deus por meio de Jesus. Quando Deus olha para o meu coração, Ele olha por meio de Jesus. O sacrifício já foi oferecido. Pastor, quer dizer que hoje não precisa mais sacrifício? Não. Vamos entender isso aí. É porque o sacrifício já foi feito. Jesus. Definitivo. Todas as vezes que Deus olha para mim e para você, é por meio de Jesus. E quando eu sirvo a Deus de alguma forma, eu sirvo por meio de Jesus. Ele é que me liga, Ele é o canal que me leva a Deus. Porque Ele foi o sacrifício perfeito, definitivo. Esse quebrantamento e essa contrição é isso. Deus, eu estou perdido. Mas eu creio em Jesus e no sacrifício que Ele fez. E Deus se agrada disso, num coração quebrantado e contrito. Por outro lado, a Bíblia diz que Ele rejeita o orgulhoso. O coração soberbo, a Bíblia diz que Ele rejeita. Que é aquele que diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Jesus. Eu sou bom. Eu sou um cara bacana, eu mereço as bênçãos de Deus. Eu sou um cara joia. Eu sou um cara assim, bom marido, bom filho, nunca matei, nunca roubei, pago os impostos em dia, ainda dou esmola para os pobres. Eu sou um cara bacana, eu sou acima da média. Por isso Deus vai ouvir minha oração, por isso Deus vai aceitar meu louvor. O que eu entro? Eu entro com a minha santidade própria. E Deus falou para mim que essa santidade nossa não vale nada para Ele. Essa santidade está manchada pelo pecado. Então, quando eu faço alguma coisa, Ele olha para mim por meio de Jesus, o santo que morreu em meu lugar, que pagou o preço do meu pecado. De que maneira eu posso aplicar isso aqui para a minha vida? Em primeiro lugar, eu sempre preciso, todos os dias, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, agradeça a Deus o privilégio de ser chamado por Deus para servi-lo. Todos os dias, acorde e diga assim, Senhor, obrigado por me chamar para servi-lo. Estou indo para o trabalho agora para servir o Senhor. Termina o seu trabalho, você diz, Deus, obrigado pelo dia no meu serviço, ou no serviço que eu tenho para o Senhor, agora eu estou indo para casa para servir ao Senhor. Como esposo, como pai, como mãe. Senhor, obrigado que agora nós vamos, toda a família, para a igreja, e lá nós temos uma reunião, e nós estamos fazendo isso para servir ao Senhor. Deus, obrigado, porque eu estou indo para a casa do meu irmão agora, fazer o meu amigo, fazer uma visita para ele. Ele não conhece Jesus, e eu vou lá com o propósito de compartilhar com ele Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir ao Senhor. Estou indo lá servir ao Senhor. Então pense na sua vida dessa maneira. Todos os seus atos são para servir ao Senhor. Aí a coisa melhora, irmãos. A coisa muda completamente a nossa vida. E o que Deus pede além disso é que a gente faça o melhor. Deus está ocupado com a qualidade do serviço e não somente com a realização. Na verdade, a palavra aí é preocupado. Deus está preocupado com a qualidade do serviço e não somente com a realização. Não podemos oferecer nada para Deus com defeito. Não obedecer esse mandamento seria um pecado duplo, porque significa desprezar o Senhor. Oferecer a Deus aquilo que não tem nenhum valor. Em segundo lugar, significa pecado porque todos esses sacrifícios apontam para Cristo, a vítima perfeita. Tinha de ser sem defeito.
Então, quando eu não me preocupo em oferecer o melhor para Deus, eu cometo 2 pecados que ofendem a Deus. Estou oferecendo qualquer coisa para Ele, não estou fazendo o melhor para Ele. E segundo, eu estou desonrando o sacrifício maior que foi o sacrifício de Jesus. Meus irmãos, qualquer coisa que você for fazer para Deus, faça o melhor que você puder. Às vezes você será escolhido para um cargo na igreja. Nós falamos há poucos dias na escola dominical, oramos com os professores. O professor tem a tarefa na escola dominical de estudar a Bíblia durante a semana, para o final de semana ministrar. Em todas as áreas, né? Adulto, jovem, criança. É um trabalho que ele tem que fazer toda semana. E ele tem que fazer o melhor. Não adianta você pegar a lição para estudar quando você estiver com sono. Qual que é a melhor hora do seu dia? Não, a melhor hora do meu dia é pela manhã. Então é essa hora que você tem que preparar a lição. É o melhor de sua vida. Os irmãos estão entendendo? Que às vezes a gente, chega no apagar das luzes, abre a Bíblia e ainda dorme em cima da Bíblia e baba em cima da Bíblia, né? Aí a gente fala assim, gente, eu não sei o que acontece comigo, que a Bíblia não entra na minha cabeça. Eu não aprendo. Você não vai aprender nada cansado. Não é só a Bíblia, não vai aprender matemática, nem química, nem física, nada. Então, a melhor hora do dia, a sua hora de maior produtividade. Eu estou pegando um exemplo, Tem tantos outros. Eu sou instrumentista da igreja. Então, você tem que fazer o melhor que você puder. Eu sou diácono da igreja. Você tem que fazer o melhor. Quais são as funções de diácono? Faz o melhor que você puder. Seja pontual. Faça tudo com alegria. Olha que diácono não é fácil, não. Tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Já fui diácono. Não fácil, não. Primeiro a chegar. E para tirar a turma de casa? Convencer a turma que tem que chegar mais cedo. A primeira batalha é em casa. Primeira batalha. Vamos. Não, mas o culto é 7h. Você quer chegar às 6h30? Não, mas eu tenho que abrir a igreja. Aí dentro do carro já vem aquela bênção, Orando, cantando hinos de louvor ao Senhor e orando, Depois que termina o culto, está todo mundo embora. O diácono tem que ficar ali alegre. Pode esperar todo mundo conversar, para depois ele fechar a igreja e ir embora. Ficar lá no estacionamento, Robson? Chuvinha. Às vezes o sol quente de domingo de manhã, Até o último tirar o carro. Estou citando exemplos. Presbítero é a mesma coisa. Às vezes a gente marca a reunião para as 8 para terminar às 10. Meia-noite o negócio ainda está quente, Anilton? Aí alguém lembra, Daniel, de pedir uma pizza, Que está todo mundo com o estômago lá na nuca. No outro dia tem que levantar cedo, alegre, animado, e tem que estar ali, feliz. Às vezes acontece isso. Tantas outras ações que você tem que ter. Líder de ministério na igreja. Nossa! Brinquedo não. Líder de ministério. Não fácil não. Julinho? Põe a turma em ordem aí. Jaqueline? 80 no coral. É mole? Não. Cada um pensa uma coisa, cada um quer fazer uma coisa, cada um quer fazer de um jeito. Aí você tem que estar ali. Tem dia que você vai embora. Você falando assim, nossa, será que vale a pena? E aí, depois que você fez o melhor, alguém fala assim, podia ter sido bem melhor, foi mais ou menos. Aí você vai embora para casa. Agradecendo a Deus pelo privilégio de servir e pensando de que maneira você pode fazer melhor.
O serviço a Deus na igreja, na comunidade, ele é um exercício excelente para o nosso caráter. Excelente. A gente desenvolve caráter mesmo. Você aprende muita coisa. Aprende esse processo de santificação. A gente cresce nele quando a gente lida com pessoas, né? Lidar com banco, lidar com animal é a coisa mais fácil que tem, com coisas. Mas com pessoas é muito desafiador. E a obra do reino de Deus é com pessoas. Tudo isso é serviço a Deus. Fazer o melhor para Deus. Melhor para agradar a Deus. Você está em alguma área? O que eu posso fazer para melhorar? Tem um curso. Vou fazer um curso para melhorar. Eu canto. Faz um curso para você aprender a cantar. Para quê? Para mostrar a sua voz para os outros? Não, é porque você está fazendo para Deus. E para Deus é o melhor. Tem gente que fala assim, não, Deus está preocupado se está afinado ou se não está afinado. Não. Tem gente que fala isso. Você viu o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Imagine só, a presidente da República está meio sem moral, né? Mas imagina se ela estivesse aqui à noite e o coral fosse cantar, hein, Jaque? O pessoal estaria bonitinho, não estaria? Você ia falar assim, gente, pode vir de qualquer jeito, viu? Sinceramente, nós íamos vir na beca ou não ia? E eu não ia. Também sem moral, né? Tadinha da Dilma. Qualquer autoridade você se comporta bem. Vai diante de um juiz mal vestido para você ver. Você nem entra. Então é isso que Malaquias está dizendo. Espera aí, quando você vai perante o rei, levar um presente para ele, você pega o pior, você vai de qualquer jeito? Não. Então por que para Deus você vai levar de qualquer jeito? Então por que para Deus você vai tocar de qualquer jeito? Por que para Deus você vai cantar de qualquer jeito? Espera aí, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É o melhor para Ele. Esse é um princípio, o princípio da excelência. A Bíblia diz que Jesus fazia tudo esplendidamente bem. E eles ficavam maravilhados com a forma que Jesus fazia todas as coisas. Lembrando que Deus não insiste em arrancar algo de nós. Nada é forçado. Porém, quanto mais o nosso coração estiver tomado pelo amor de Jesus, tanto mais criteriosos nós seremos quanto a retribuirmos a Ele o nosso amor. Amém? Quando damos o melhor do nosso tempo, talento e tesouro a Deus, em vez do que é imperfeito ou comum, declaramos o nosso amor, o verdadeiro significado da adoração e testificamos da dignidade suprema de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe e aplique essa palavra. Amém?